Por que algumas pessoas conseguem aprender e outras não? Dá a impressão que inglês é só para alguns, né? Falar. Tem gente que tem facilidade, tem gente que gosta e que aprende inglês rapidinho. Mas tem gente que pode estudar a vida inteira e não consegue. Será que é isso mesmo? Será que isso é uma verdade ou não? E esse é o nosso primeiro questionamento. Por que alguns aprendem e outros não? Por que tem gente que aprende e você ainda não aprendeu? Por que tem conhecido seu que já fala inglês e você até hoje não conseguiu? Uma coisa é fato. Não é por questões cognitivas. Não é por dificuldade de aprendizado. O inglês ele não é mensurado pela capacidade de absorção de informação, digamos assim. Ou seja, o fato de alguém não conseguir aprender inglês ou não ter aprendido inglês ainda, não significa que essa pessoa não consiga aprender. Um grande exemplo disso é... Existem muitos doutores, não só doutores médicos, mas pessoas que têm doutorado, que não falam inglês. Tem gente que até consegue ler inglês, mas não consegue falar. Acredita nisso? Tem muitas pessoas que fazem programa de mestrado ou até doutorado no exterior e elas conseguem ler e escrever em inglês muito bem, mas tem muita dificuldade na escuta e na fala. Isso prova pra gente que o aprendizado de inglês ele não tem a ver com questões cognitivas, com questões de absorção de informação. Se fosse algum doutor desses do exemplo que eu estou mencionando, falaria inglês e eu não, porque eu tenho certeza que em termos de absorção de informação, inteligência, de QI, tem muito mais do que eu. E se eu aprendi inglês, tenho certeza que você também consegue. Nunca fui um aluno excepcional, nunca fui uma pessoa que tirou as notas altas e esse tipo de coisa, e eu consegui aprender inglês. E o que difere, será? O que difere as pessoas que aprendem das pessoas que não aprendem? Esse é o nosso grande ponto da aula, e nós vamos pensar sobre 4 tipos de pessoa no processo de aprendizagem. Existem as pessoas que precisam e gostam. São aquelas pessoas que com 14 anos aprenderam inglês sozinhas assistindo, sei lá, desenho. Friends, que é a mais popular para quem aprende. Significa que essa pessoa é mais inteligente do que você? Não. Ela entendeu uma necessidade ali, ela gosta e juntou os dois. Tem as pessoas que precisam e que não gostam. Tem as pessoas que gostam e não precisam. E tem as pessoas que não gostam e nem precisam. Para nós entendermos isso, eu vou usar um paralelo, uma metáfora de exercício físico para a gente conseguir visualizar isso melhor. Tem muitas pessoas que precisam e gostam de atividade física. Por exemplo, várias pessoas que são atletas quando são mais novas e depois mantêm essa rotina porque o corpo pede, elas precisam disso, mas elas também gostam. Então tem gente que faz isso com a bicicleta, tem gente que fez natação quando era mais novo e mantém a natação. Tem gente que... Eu conheço muitas pessoas que jogaram futebol, eu sou uma delas, e até hoje joga futebol não porque é uma prescrição médica, mas porque gosta e a atividade física ela é necessária. Tem um segundo grupo de pessoas que são as pessoas que precisam e não necessariamente gostam. Seria, por exemplo, uma pessoa que teve uma prescrição médica. Foi lá no médico, o médico falou, se você não praticar atividade física, você está correndo risco de vida. Se fosse você, eu faria uma caminhada. E essa pessoa, ela vai, porque ela precisa, não necessariamente porque ela gosta. O número 3 aqui são as pessoas que gostam, mas não precisam. Nesse caso, é muito comum uma pessoa que gosta, mas ela não precisa daquilo, ela não fazer. É uma coisa que acontece muito. A pessoa gosta, mas entra numa rotina de trabalho, de vida social, de dia a dia, e acaba deixando de lado alguma coisa que ela gosta, mas não faz falta para ela, não precisa. E tem um 4 tipo de pessoa, que é a pessoa que não gosta e não precisa. A verdade é que todo mundo precisa de atividade física, assim como todo mundo precisa de inglês. Então esse 4º tipo de pessoa são as pessoas que não gostam e acham que não precisam, ou que não faria falta nenhuma ou diferença nenhuma na vida. A gente pode concordar aqui que as pessoas que de fato aprendem são as pessoas que
precisam, ainda que elas não gostem. Assim como as pessoas que fazem atividade física são as que precisam, não, mesmo que elas não gostem. Então, se você receber uma prescrição médica para você aprender inglês, provavelmente você faria, porque a sua necessidade existe. Então, o que difere uma pessoa que aprende inglês de uma que não aprende, um dos principais diferenciais é a necessidade. A necessidade ela é maior do que gostar. Se você precisa de alguma coisa, você provavelmente vai colocar essa necessidade acima das coisas que você, por dizer assim, gosta. E isso não é só no inglês ou só na atividade física, isso está presente em tudo na nossa vida. A necessidade ela fala mais alto do que alguma coisa que seja um hobby ou só algo que você goste.